Opa, bem-vinda ao episódio de número 8 do Fernanda Emboava Talk Show. No episódio de hoje, eu vou confessar aqui pra você que quando esta convidada aceitou estar aqui, não só fiquei muito feliz, e você já vai entender por quê, mas eu fiquei assim, gente, sobre o que vamos falar? Porque tem tanto assunto que eu quero perguntar, tem tanta pauta que eu quero, de coisas que eu quero saber, que eu fiquei até em dúvida, porém... O podcast antes do podcast, que sempre rola por aqui, já deu uma clareza muito boa de qual vai ser a linha que a gente vai seguir. E deixa eu te adiantar, não só a gente vai falar assim do papel da mulher, na internet e tudo mais, mas principalmente sobre negócios digitais. Você sabia que existem várias formas de ganhar dinheiro na internet? E esta convidada de hoje encontrou diversas formas, não tem apenas um produto ou apenas uma forma de fazer, então a gente vai ter muita conversa aqui hoje. E vamos permear muitos assuntos, inclusive feminismo, que inclusive vai ser por onde eu quero começar a conversa. Ela é, olha só, escritora e palestrante, mas acima de tudo e principalmente é esposa do Rodrigo, mãe do Tetel, da Tatá e da Titi. Fabi Bertotti, bem-vinda! Muito obrigada. Já começamos assim, com polemiquinhas. Você sabe que eu gosto de polêmica, né? Eu tinha bastante disposição pra polêmica, mas agora eu tô com bastante preguiça. Eu tô com 40, né? A gente tem que... Você sabe o que eu gosto? Sabe por que eu gosto de polêmica? Não é só porque polêmica dá audiência, não. Isso é um efeito colateral. Mas eu gosto de polêmica porque, normalmente, na polêmica, eu encontro os assuntos que mais me fazem pensar, que eu acho que são mais relevantes para a sociedade que a gente vive hoje. Talvez você possa discordar de mim. Eu dou exemplos. Eu acho que a polêmica, ela é dopaminérgica, assim, sabe? Ela tem um efeito neurológico no cérebro de excitação. Então, assim, eu ando com muita preguiça. Eu ando com muita preguiça, acho que tá muito animado. Acho que é isso. Não, tô muito cansada pra isso tudo, cara. Ai, gente, porque eu acho isso, tá bom, vai lá. Eu já tô naquele Aquele. Mas eu fui muito disposta, né? Eu comecei o canal no YouTube há, sei lá, 12, 13 anos atrás. Eram assuntos que eram muito tabus na época. Inclusive feminismo, né? Acho que o primeiro vídeo que eu fiz de feminismo tem uns 12 anos. Caraca, nem tava Só na que moda ainda. Não tava na moda, isso aí. O pessoal acha que a gente tá surfando, né? Quando eu fiz uma palestra, eu falei, olha, eu vou fazer uma palestra, vocês vão pagar, eu vou explicar por que eu era e por que eu não sou mais. Ah, tá surfando não. Eu falei, amor... Cheguei aqui, escuta isso aqui nem matutinha. Mas eram assuntos, tipo, se você falar de sexo fora do casamento, de drogas, de violência, eram coisas temáticas homossexuais, eram temáticas, assim, que eram muito problemáticas, principalmente porque eu abordava isso de um ponto de vista cristão. Exato. E eu acho que foi a primeira youtuber, assim, que veio com essa carga de, estou falando desses assuntos, mas eu sou cristã. Porque o YouTube, realmente, ele era um amontoado de vídeo de gatinho, assim, de depósito. Eu tinha meu canal só pra botar vídeos da TV, porque eu vinha da televisão, né? Então, quando eu comecei a falar desses assuntos num formato mais informal e tal... Nossa, teve muita polêmica naquela época. Mas foi... eu te conheci nessa época. Olha, então. Não sei exatamente como eu fui parar no YouTube, no teu canal, mas foi exatamente nessa época. Porque nem eram tão eficientes, assim, os algoritmos da época. Exato. Não, e imagina, a gente chegava no YouTube, assim, nessa época eu chegava no YouTube e ficava assim, o que eu vou pesquisar? Não tinha recomendado. Ficava uma coisa assim, meio avulsa. Gente, era muito doido. Mas eu lembro eu te conheci na polêmica. Não sei se foi a primeira grande polêmica, talvez, que você viveu. Acho que a primeira polêmica foi o quarto vídeo, que foi do UFC. UFC? Foi que quebrou minha bolha, assim, e que daí, nossa, muito hate na época, que eu desisti até. Porque o YouTube não era pra ser um plano, era assim, eu tinha feito 10 vídeos, já pré-gravados há muito tempo, tava aprendendo a editar no Premiere, porque eu vinha da televisão e editava nas fitas beta, assim, né? Ai, gente, eu sou desse tempo. Não fala que era tudo, antes de tudo mais. Amor, era 13 quilos no ombro, era uma Betacam, e daí a gente ia pra mesa editar, eram 2 mesas, passava de uma fita pra outra, é outro tempo a conversa aqui. Meu Deus! E daí eu tava aprendendo a editar linear, não linear, e eu fiz 10 vídeos e eram esses, ia subir. Só que eu tinha feito um vídeo um mês antes de acontecer aquela fatídica luta do Anderson Silva, que ele quebrou... Vocês lembram que quebrou a canela lá? Ai, sei! Nossa, olha que eu não sei nada disso. Isso foi famoso muito mesmo. famoso. Há um mês antes disso, eu tinha feito... Porque tava uma febre de UFC, né? Eu ainda morava no Brasil.
E eu fiz que eu achava nada a ver cristão torcendo pro UFC. Porque por mais que as pessoas fossem preparadas, a gente tá falando de violência, de agressão física. E na minha cabeça aquilo não fazia sentido. Porque era você ficar torcendo pro outro quebrar alguma coisa do outro, ficar falando alguma coisa assim. Mas nem tinha luta ainda. Só que foi na semana, a luta foi no sábado, esse vídeo foi no ar na quinta-feira anterior. Aí ficou parecendo que você tava falando da luta. E tava, assim, já tava gravado há muito tempo, junto com todos os outros, inclusive. E aquilo foi um furdunço, foi a primeira vez que eu recebi. Eu lembro que eu tava em Foz do Iguaçu, uma onda de hating, assim, porque era diferente o hating na época, né? Eu pensei, cara, Deus me livre ficar nesse ambiente. Eu já tinha mais de 30, eu também não tava muito interessada no hype da fama, assim. E eu falei, caraca, mano, isso é muito terra. O povo me odiando gratuitamente, jogando maldições, como se eu tivesse previsto a perna quebrada do ano, eu fui uma bruxa. E eu, caraca, Nossa, assim. mas naquela época o hate era pior ou era menos ruim que hoje? A gente não tinha tanta cascadura pra lidar com o hating, eu acho, sabe? Hate sempre foi hate, a gente é que foi mudando. O ser humano sempre foi ser humano. Quando eu quero acabar com você, eu vou usar todas as minhas armas possíveis. Se ela tá na linguagem digital, vai ser na digital. Se for pessoalmente, eu vou tentar te dar um tapa. Mas, geralmente, pessoalmente, eu não tenho tanta coragem. Então, eu tinha hates que eu sabia que, tipo assim, vinham pedir foto. Porque teve um boom, assim, do YouTube naquela época. Eu lançando livro. Então, assim, foi muito hype na época. E a pessoa me xingava, mas quando me via, eu te adoro, faz uma foto comigo. Então, assim, o comportamento humano sempre me intrigou. Foi mais nesse sentido, assim, você não sabia direito, assim, não tinha essas bolas, não eram, né, as coisas não eram tão polarizadas, sabe? Mas já existia, né? Porque já existia ser humano, já existia hate. Já, esse vídeo que eu te conheci foi o fatídico vídeo da maquiagem, né? Sabe por que aquele vídeo foi muito maravilhoso? Que ali eu entreguei meu coração pro seu conteúdo, porque foi assim. Primeiro que assim, acho que não era bem adolescente, né? Já tava um pouquinho depois da adolescência. Queria usar maquiagem na igreja, de aquela coisa e tal. Então a gente já era algo que a gente enfrentava realmente no nosso dia a dia. Era uma dor da audiência, entendeu? Aí quando você chega assim, aquela cena, gente, eu preciso reproduzir. A Fabi fez um vídeo maquiada, que nem era com um gatinho, tá? Era só uma pele. E aí, o pessoal fez um homem, sei lá, fez um comentário, né? Era um apóstolo Evair, eu até me lembro. Na verdade, era Aldevair o nome dele. Eu só botei Evair, porque eu tinha medo das pessoas tentarem achar ele e ficarem brigando com ele. Porque eu não queria, eu só queria respondê-lo. E ele comentou que meu conteúdo era muito bom, era muito edificante. Pena. Só que ele só me escutava, porque eu acho que a neta dele que me ouvia, ele só me escutava. Pena que quando ele foi ver minha cara, eu parecia a Jezabel, toda pintada. E daí eu respondo. É que essa resposta foi icônica, foi muito maravilhosa. Depois eu pego o lencinho e tiro a maquiagem. Exato. No meio do vídeo ele vai tirando. Dramaturgia total. Aí você termina assim, pronto, agora eu tirei a maquiagem, mas e você, que não sei o que. Meu Deus, era tudo que eu queria poder falar pra um monte de gente. Eu estava lá sendo a voz de uma geração. Foi muito maravilhoso. É aquilo ali, eu falei, gente, é sobre isso. Então, mas o problema é que se eu ficasse naquele ritmo de caçar polêmica, você atrai... Eu nunca fui da polêmica pela polêmica. Eu gosto do desconforto. Eu sou provocativa, eu faço perguntas pra deixar as pessoas desconfortáveis. Eu sou jornalista. Mas meu intento sempre foi, depois disso, como é que a gente elabora esse pensamento? E quando você atrai esse público muito interessado na polêmica, você só fica ali, só na polêmica. Mais uma excitação. É que nem aquele vício de bets, assim, que deixa eu puxar a alavanca de novo. E eu não queria. Então chegou uma época que eu simplesmente não falava desses assuntos, porque eu não queria aquele público mesmo. Entendi. Eu queria dar um jeito de me livrar desse público que queria polêmica pela polêmica, sabe? Entendi. Era uma qualificação mesmo de audiência. Eu passei por essa fase. A polêmica da audiência, mas nem sempre você vai conseguir... Não é qualificada. Você vai conseguir aprofundar, né, porque era discussão naquela época, não tinha venda, não tinha nada, ninguém ganhava nada com o YouTube, a gente fazia porque gostava. E hoje a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque, vou te dizer o que aconteceu comigo recentemente. Eu vi uma matéria na Pequenas Empresas Grandes Negócios, falando de uma noiva que viralizou, reclamando porque ela recebeu as fotos do casamento todas em sépia. E ela odiou aquilo, ela fez uma reclamação na rede social, e aí viralizou, e fiz um react comentando aquilo. E falando questão de relação profissional-cliente. Falei, como assim? O profissional exclui o cliente de uma decisão, ainda mais foto de casamento. Então, assim, o cliente precisa fazer parte disso. E assim, juro que por Deus que tem muitas vezes que eu faço de propósito. Dessa vez eu fiz na maior inocência, falando assim, vai ser um conteúdo mais leve pra gente pensar mesmo que, a gente precisa entender. Não, mas não existe nada leve mais. Meu Deus, os fotógrafos, assim, te massacrando. estão me odiando até agora.
em todas as redes sociais. Porque eu ainda postei em Não, todas. é porque por conta criou-se uma disso. necessidade de tomar partido, né? Veja, nós, seres humanos, sempre tivemos essa tendência de eu, eles. É um jeito da gente se dividir, da gente se organizar no mundo. Eu estudei storytelling, né, muito tempo. Então, a parte do storytelling vem dessa habilidade de eu contar uma história que agregue um grupo. E para que isso faça sentido, eu preciso ter um inimigo. Eu preciso ter o eles. Não tem sentido nós sem o eles, né? A própria história do ser humano vem dessa exclusão. Nós somos aqui esse grupo, eles são outro grupo. Então, quando na rede social você vai apimentando mais isso, vai tornando isso mais palpável, você não consegue mais ficar indiferente. A rede social fez isso se amplificar. Então, não importa que opinião você dá, alguém vai tomar partido. Ainda que você não esteja tomando, inclusive. Exato. Às vezes você vai falar assim, gente, então, os copos transparentes, eles são nada... Tá, mas você não vai falar do verde? Não, hoje eu tô falando do transparente. Tá, mas e o rosa? Algum problema com o rosa? Não, é que hoje eu estou falando do transparente. Não pode. Você tem que estar o tempo todo militando e se posicionando. Então, cansa. Você vai ter que tomar uma decisão nesse sentido. Eu não ligo muito para rating, assim. Pode parecer até meio arrogância, mas eu vou te explicar por quê, Fê. Eu não ligo muito nem para os elogios, nem para o ódio. Ótimo. Por quê? Eu vou fazer 42 anos. Eu sei que quem diz que me ama muda de ideia no próximo post que eu discordar dela. E aquele que me odeia, talvez não me odeie tanto a ponto de eu me encontrar na rua realmente, assim, me cancelar. Eu não acredito muito nesse negócio de cancelamento, já passei por alguns, né? Então, se eu der muita importância pra quem diz que me adora, que eu sou o máximo, meu Deus, você é maravilhosa, eu vou viver flutuando. E eu vou melhorar como? Por outro lado, se eu der muita vazão pra esses que falam muito que odeia, que você é terrível, você é idiota, você é... eu vou me deprimir, não vou produzir mais nada. Então, eu sempre penso o seguinte, eu tenho uma voz aqui, eu tenho uma audiência, tem pessoas que me acompanham há anos, como você, e que, assim, vai ouvir e vai discordar, e vai concordar, e uma hora concorda e a outra discorda. Então, vai ser sobre mim, não vai ser sobre você, o meu posicionamento. Porque se eu ficar o tempo todo tentando agradar alguém, se eu levar em conta que o escravo é aquele que não tem o poder sobre a sua própria vontade, eu vou ser escrava. O escravo, a etimologia da palavra vem justamente dessa condição de você não ser dono da sua própria vontade, do seu próprio ser. Eu me considero muito livre. Então, eu poderia estar milhões na frente do que eu tô, ter milhões de seguidores. Posso, eu sei a fórmula. Eu aplico com os meus clientes, eu sei como é que faz. Mas eu não quero pra mim. Porque entrar nesse jogo significa submeter a minha vontade ao de milhares de pessoas que eu nem conheço que vão ditar. Como é que eu me visto, como é que eu me pinto, como é que eu como. Não quero. Eu olho para a audiência e penso, como é que eu posso te servir com o que eu sei, com o que eu posso dizer? Mas você não manda em mim. Isso é muito legal, porque eu penso... Falando de posicionamento especificamente, até se for voltar lá em 1972, quando surgiu esse termo, e, enfim, que veio muito nesse momento em que outras tentativas publicitárias estavam fracassando, né? Então, se introduziu a questão do posicionamento como uma nova forma de conectar e vender. Nesse momento, se introduziu muito a questão de olhar para o cliente, né? Então, assim... Tá, a gente já tentou enaltecer todas as características do produto, não está mais funcionando. A gente já tentou enaltecer todas as características da marca, não está mais funcionando. Então, vamos agora entender o que o cliente quer e a gente ajusta. E aí, você está me dizendo que não é exatamente a linha que você segue. É porque é o seguinte, precisa ter autenticidade nesse caminho. Legal, boa. Entende? Veja, conhecer o meu cliente não significa que eu vou dar para ele tudo o que ele quer, mas o que ele precisa. Legal. Alguém que vai numa loja e compra um quadro, ele inconscientemente sabe que ele vai ter que achar um prego, vai ter que pegar um martelo, vai ter que pegar o prego na parede, ajustar, botar um nível, mas ele quer mesmo, não um processo, ele quer sentar no sofá e contemplar um quadro. Só que ele precisa de um prego e de um martelo. Então, quando eu olho para minha audiência, eu entendo o que ela precisa, eu não fico dando para ela o tempo todo o que ela quer. Porque se eu fizer esse jogo, ela não vai chegar onde ela precisa. Eu entendo a influência como um serviço. Todos nós somos influenciadores. Você influencia no seu círculo íntimo. Tipo, eu tenho amigas que são influenciadas por coisas que eu faço que não estão na rede social, que eu não posto em rede social. Todos nós somos capazes de influenciar alguém. Agora, quando eu tô numa pessoa, e eu sempre fico tentando levar para a condição humana, quando eu estou diante de uma pessoa, eu sei o que ela precisa, ela tá me contando o que ela precisa, a dor dela, o desejo dela, de cara, você não vai dar o que ela quer.
você precisa oferecer o que ela precisa, porque o que ela quer é a facilidade do processo. E se você dá só o que ela quer, que é aquela facilidade, não, eu quero a barriga chapada. Então, tá bom, vem cá. É barriga chapada, né? Tá, vem Beleza. cá. Mas é o seguinte, ó. A gente precisa comer direito. A gente precisa beber água. A gente precisa perder gordura. De modo total. Ah, mas tá, mas eu sei. Eu vou te dar o que você quer. Mas antes, vem cá, que eu preciso te dar o que você precisa. Senão você não vai alcançar o que você quer. Ter esse olhar para o seu seguidor, para o seu cliente, ele é muito necessário. Principalmente se você quer vender. Você quer vender na internet? Eu não quero simplesmente que comprem meus produtos. Podia ser fácil. Ah, gente, você é adulto, você comprou, não aplicou, o problema é seu. Eu, Fabiana, me importo com o processo. Eu me importo que eles aprendem. Tipo, eu vendo fator extração, que ensina as pessoas a ganharem dinheiro lendo mesmo. Que é o que eu faço. Eu extraio conhecimento de livros, eu monto a partir daí produtos que solucionam problemas, que amenizam dores. E a partir daí as pessoas me remuneram por isso. Então eu ensino isso para as pessoas. Só que muitas vezes elas vêm e dizem assim, cara, eu quero fazer... Tá, mas você assistiu as aulas? Ah, não, eu quero saber como é que vende. Não, pera. Vender é a última parte do processo. Exato. Vem Vender cá. o quê, minha Eu filha? preciso que você entenda um pouco de mentalidade. Eu preciso que você saiba escolher os livros da área que você quer aprender. Então, eu me importo que as pessoas saiam do meu curso com a transformação. E eu aplico isso antes delas comprarem. Eu aplico isso na minha audiência. Eu aplico isso nos conteúdos gratuitos. Eu aplico isso na forma como eu comunico no Instagram, no YouTube. Porque eu acho que fantasiado do que toma aqui o que você quer, eu preciso dar o que ela precisa. Porque nem sempre ela vai querer o que ela precisa. Você chega pra minha filha Valentina e fala, filha, quer ficar forte? Filha, mas a gente precisa combater uns bichinhos aí e vai ter que tomar vacina. Não quero vacina, mas você quer ficar forte? Quero ficar forte. Mas não quero vacina. Mas Filha, é o então, jeito. é que isso que você quer se obtém através disso que você precisa. E essa compreensão, ela é muito humana. Ela não é uma estratégia maravilhosa. Não, eu olho pro ser humano... Cara, você precisa disso aqui. Tá bom, se você vai ser atraído pelo que você quer, vem cá, mas eu vou te dar o que você precisa. Porque se eu te dar só o que você quer, você vai ter cárie nos dentes, você vai ficar flácido, você vai ficar doente, você vai ficar diabético. Então, a gente vem aqui. Vamos conversar sobre o que você precisa também? Ô, Fabi, e aí, olhando até para o que você está falando, e tô puxando aqui na memória todo o conteúdo seu que eu já consumi, e a gente falou um pouquinho disso aqui no início, né? Você, eu tenho um monte de produtos porque eu não quero falar de uma coisa só e tudo mais. O que me parece é que você é uma influenciadora que vai detectando oportunidades, necessidades e vai lançando. Então, mas é legal esse caminho, porque normalmente a pessoa faz o contrário, né? Qual que é o seu nicho? E aí você vai fazer disso, vai falar só disso, não sei o quê. Porque aí você faz o processo de quem está procurando saber sobre isso... vai chegar até você. Ok, no teu caso, o que eu tô enxergando, e você pode me corrigir se eu estiver enganada, é o contrário. A pessoa chega até você porque ela gosta de você, porque ela compartilha das suas visões, porque ela curtiu o seu jeito de viver, sua cosmovisão, enfim. E aí, ao longo do processo de se relacionar com você, em algum momento ela compra algum produto seu. E eu tenho clientes dos mais variados. Talvez não seja a estratégia de marketing mais brilhante, mas eu acredito que eu sou a minha persona. Eu acredito muito. Tipo, eu não fico criando esses negócios de a sua persona tem vindo. Não, eu acredito que a minha cliente, dependente da idade que ela tenha, do estado civil, se tem filho ou não, ela tem dores parecidas com as minhas. Então, muito do que eu sinto na audiência também já reverberou em mim. Então, por exemplo, eu tenho um curso que já teve 6 turmas, eu vou relançar ele agora porque eu regravei ele inteiro, que é Escreva Seu Livro em 30 Dias. Porque eu tinha uma dor, que era, eu preciso escrever um livro, não gosto de coisas demoradas, eu criei um método que funcionou pra mim, validei com muitos livros, ensinei pra meia dúzia de pessoas, funcionou, falei, cara, isso aqui é validado, tem uma estrutura aqui, tem uma técnica, dá pra eu ensinar. Legal. E assim, 2019, a gente começou a fazer esse produto. Eu lembro desse produto também. Cara, assim, faturamos super bem, milhares de alunos, e era pra quem? Era pra uma partezinha da minha audiência que queria escrever um livro. E que queria fazer isso num tempo determinado. Porque não queria ficar... Tinha gente que veio e falou, Fábio, eu tô aqui há 10 anos com um livro e não sai. Então vem comigo, que comigo você vai escrever em 30 dias. E eu mostro com o maior orgulho, porque eles publicam os livros e depois ficam mandando um monte de livro pra mim. Que legal. Tem muito livro de aluno por causa disso. Então, veja, se eu fosse fazer um perfil só focado em quem quer escrever, tem 5 mil seguidores, que eu tenho, inclusive, esse perfil que eu parei de abastecer. Porque eu faço testes. Depois, eu tive um produto que era focado em autoestima. Eu via que a autoestima da mulherada, e eu fiz acho que umas 3 turmas também, era a jornada da autoestima, eram 30 dias, pra eu mostrar pra você que a autoestima, ela é reconstruível.
e como que ela se forma e tudo mais. Por quê? Porque eu sentia que comigo também a gente tem fases de autoestima na vida. E às vezes essa autoestima não é só em relação à aparência, é o seu senso de capacidade, a sua crença de identidade. E eu via isso na minha audiência. Quando eu detecto um problema em mim, sabe a teoria do carro vermelho? Você não tá pensando no carro vermelho, você começa a ver um carro vermelho, você vê carro vermelho por todos os lados. A gente também tem. Tá aí, vou sanar essa dor. Porque o meu momento de lidar com essa dor, então eu vou sanar essa dor. Fiz lá, sei lá, tantas turmas. Já vai lá milhares de alunas. Não é para todo mundo da minha audiência, era para aquelas mulheres que estavam sofrendo problema de autoestima. Aí eu tenho meus livros, eu tenho 12 livros publicados de assuntos. Tem bastante. Diversos. E já fiz para outros clientes, assim como Ghostwriter. Tenho cursos de escrita, tenho a tenda, onde a gente fala de vários assuntos de relacionamento. Já tive seminário de casais, que foi um sucesso absurdo. Porque era a nossa fase, nós estávamos grávidos das gêmeas, e a gente começou a ver que os nossos acordos de necessidades e desejos no casamento, eles estavam mudando. Falei, gente, deve ter mais gente passando por isso. E a gente via as caixinhas de perguntas. Era muita gente, assim, com problema no relacionamento que solucionava se elas entendessem que o ser humano tem necessidades básicas universais. Vamos fazer um seminário sobre... Eu grávida, assim, falando sem ar. Vamos fazer material de casal. Fizemos a nossa escola da família, que só parou porque eu entrei em depressão. E daí eu não consegui continuar, mas é um projeto que eu ainda quero ressuscitar. Eu tenho o fator extração, que eu ensino você a ler e fazer dinheiro lendo, aplicando uma metodologia de extração sistematizada, de como armazenar conhecimento. Vou fazer um para experts. A gente está criando uma fábrica de experts, porque a gente viu como a gente fez com a gente, como a gente fez com nossos clientes, e tem muita gente que tem uma profissão, mas não sabe o que é ser expert, não sabe o que é ter autoridade, se posicionar. Você sabe, você lida com posicionamento. As pessoas não sabem como se colocar. E no mercado digital, a gente já está há tantos anos que eu sei te ensinar. Eu já fiz o erro, o acerto, já experimentei esses caminhos. Já deu para entender o passo a passo. Então, assim. Por que eu tenho muitos produtos? Porque eu vivo muitas fases. Agora eu vou fazer um desafio aí, emagreça comigo 21 dias. Quando eu resolver fazer dieta, entendeu? Porque sou eu. Então, eu acredito que dentro da minha audiência hoje, existem pessoas que estão vivendo naquele momento daquela situação. As que não estão, tudo bem, uma hora eu vou ter alguma coisa pra você. Mas eu não vou ficar me pautando só em você. Eu vou me pautar muito no que você tem. Porque é legítimo. Mas você acha que isso... Aí pergunta, né? Porque você tá na internet desde 2000 e... Eu abri o canal no YouTube em 2011, 2012. 2011, tava chegando no Instagram aqui, você já tava... Não, eu entrei em todas as redes no início. Então, aí pergunta, você acredita que você conseguiu construir esse lugar de ter múltiplos produtos com uma audiência diversa e pessoas completamente diferentes, com necessidades diferentes, que ainda assim te acompanham? Porque você tá há muito tempo já, então essa galera veio vindo com você... Ou você acredita que se você começasse hoje, você conseguiria tocar do mesmo jeito que funcionaria? Essa é uma pergunta complexa e que pode soar arrogante, a resposta. Mas eu acho que as pessoas compram de mim porque elas veem verdade no que eu faço. Não faria o menor sentido hoje eu começar a falar de posicionamento de imagem, por exemplo. Porque a minha imagem, muitas vezes, não é o que se espera de uma empresária. Não é o que se espera de uma mulher bem-sucedida. Eu tô sempre de jeans e camiseta. Então, se eu for usar essas fórmulas, porque não sei o que tal, a cor tal, o brilho... Falou fórmula, já até arrepia, né? Não é assim? Não funciona. Eu vou dizer pra você, se vista como você quer. Fale com a sua audiência. Eu falo com mulheres que estão em casa cuidando dos seus filhos. Por quê? Porque eu estou em casa cuidando dos meus filhos. Então, eu acho que a autenticidade é o caminho ainda mais viável para qualquer influenciador. Ainda que ele tenha estratégias, ainda que ele trabalhe com equipe, ainda que ele faça todo o beabá muito bem feito. Se ele não for autêntico, a audiência não compra dele. Porque ser humano tem uma percepção de verdade, de autenticidade. Sim. Nós podemos ser enganados por discursos mentirosos? Podemos, né? Nós somos muito falíveis diante de bons discursos. Tá aí a política para mostrar pra gente. No entanto, quando eu tenho que abrir a minha carteira para alguém, eu vou abrir para aquele em quem eu confio. Eu posso não conhecer, mas, cara... É um feeling, né? Um negócio que você não... Se alguém te perguntar, mas por que não? Você fala, então, eu não sei se é porque eu tô há muitos anos. Claro, estar há muitos anos me dá uma vantagem competitiva diante dos meus concorrentes. Por quê? Porque tem gente que tá me acompanhando há muitos anos. E talvez nunca comprou de mim, agora um produto, eu falo, cara, esse produto eu quero. Tem esse produto da Fábio, tem o da Fernanda, tem o do... Mas, cara, eu conheço a Fábio há tantos anos, eu confio no dela. Então, estar há muitos anos na internet, sem grandes erros,
Tem esse Estamos aí ponto. sem cair muitas vezes. Sem ter algo assim tão definitivo e Exato. drástico. Me dá uma vantagem, é verdade. Mas eu acho que quem decide abrir a carteira é porque confia. Tem uma autenticidade, assim, cara, eu gosto do jeito dela. Porque se for... Cara, já teve produto que eu descontinuei, pedi desculpa pros clientes. Falei, gente, isso aqui não tá bom. Tô aqui o dinheiro de volta. Teve gente que falou assim, não, deixa de crédito pra próxima. Os meus clientes, por exemplo, eles são muito recorrentes. Caraca. O Escreva Seu Livro em 30 Dias foi um produto que fez eu entender muito o meu posicionamento. Porque os alunos voltavam pra turma seguinte. Eles tinham acesso ainda no curso. Eles já sabiam escrever livro, já tinham escrito, mas eles queriam estar no ao vivo. Aí eu perguntava, aí eu abria a tela, mas você já tá pela terceira vez. Tá fazendo aqui, criança? Ai, que eu gosto muito de participar do ao vivo. Eu pensei, mas meu Deus, o que você... E eu fiz amizade com muitos desses alunos, sabe? Viraram colaboradores, a gente encontra ao vivo. Aí eles foram pros outros produtos. Porque tem autenticidade. Você querer trabalhar no digital como uma boneca empacotada, vai durar muito pouco. Você vai ter um monte de like de pessoas que olham assim, apreciem talvez a estética ou o discurso inflamado, mas não se sustenta. E o que você acredita, Fabi, que a pessoa precisa para conseguir ser autêntico? Porque é uma dificuldade. Todo mundo fala de ser autêntico, todo mundo quer ser autêntico e todo mundo depende de autenticidade. Mas ser autêntico na internet, encarando a tua própria imagem o tempo inteiro, muitas vezes lidando com críticas ou com opiniões diferentes, e o mais básico de todos, às vezes, falar para a câmera, que é uma dificuldade gigante de muita gente. O que você acredita que pode ajudar essa pessoa a ser autêntica? Coragem. Sabe por que coragem? O medo, ele sempre vai existir. E ele é ótimo, ele preserva a sua vida. Se você tem medo, você tem mais cautela. Só que se você fica o tempo todo dando muito lugar pro medo do que vão falar de você, você não vai viver sua vida. Então, você precisa ter coragem de enfrentar crítica. E às vezes a crítica vai ser de verdade. A pessoa vai dizer assim, nossa, gente, o que eu já... É que hoje, os meus seguidores, eles são muito... Eu adoro meus seguidores. Assim, não tem enlouquecidos, não tem assim, sabe? E nem os haters... Eles mesmos se resolvem ali nos comentários. Assim, não tem. Eu acho que você precisa ter coragem. Fê, a maior angústia do ser humano é tentar viver uma vida que não é dele para agradar outras pessoas, porque existe um anseio íntimo de ser amado. Todos nós queremos ser amados. E a gente acredita em algumas fases da vida, por algumas crenças que nos são colocadas, que se eu não me comportar daquele jeito, não vão me amar. Então eu começo a ceder o que de fato são os meus valores. Eu nem ouso a dizer do que eu gosto, do que eu não gosto. Quando você perde esse medo, ou você consegue mantê-lo ainda debaixo de uma guarda, você ganha coragem de se expressar e dizer assim, gente, é assim que eu penso. Ah, mas não devia. Mas essa sou eu. Esse emaranhado de coisas sou eu. Me ajuda a melhorar, se eu preciso melhorar. Me ajude a ser, né, mais a ser... Mas isso sou eu. Se você não está disposto a ter isso, que é a minha essência... Porque eu não estou falando de manter os mesmos erros, nada disso, não é síndrome de Gabriela. Mas se você não está disposta a ter a minha essência, eu não vou me quebrar em 1000 pedaços para me fazer num formato que você aceita. Não é justo com a minha vida. Quando qualquer um de nós estiver no leito de morte, a gente não vai ficar se perguntando quantos likes eu tinha, quantas aprovações, quantos clientes, como que tá o ROI das minhas... Não é isso que eu vou perguntar. Eu vou perguntar das pessoas que me amam, se eu fui fiel à minha essência, se eu vivi meus sonhos. É muito mais essencial do que periférico. E a maioria de nós está desacostumada de olhar para o essencial. Exato. Então, parece tudo muito, nossa, eu vou pra internet, eu vou receber crítica. Tá, cara, é alguém te xingando. X. Ponto. Ah, porque... Tá bom, irmão, vai na paz. Vai fazer o quê um xingamento, velho? Pô, não? Vai fazer o quê? Ah, porque você é ridícula, porque esse discurso... Tá bom. Tá, irmã, e aí, melhoremos todos. Ô, Fabi, você falou uma palavra que... Edinho, você vai concordar comigo. Desde o primeiro episódio, uma palavra que eu tenho falado praticamente todos os episódios, todos os convidados, é valores. Os meus são muito claros. Eu tenho falado assim com todo mundo, e pra mim fica... Porque eu já tenho isso, e eu já coloco isso, eu preciso colocar mais, coloco isso assim...
Eu falo de posicionamento e eu sempre falo que não tem como você se posicionar se você não se conhece, se você não sabe o que é importante pra você, quais são os seus valores, o que é negociável, o que você quer, que mensagem que você quer, que legado que você quer deixar. Não tem como, porque todo o resto que as pessoas acham que é posicionamento, que é a imagem, o conteúdo, não sei o que, não sei o que, isso é depois, isso é o jeito que você vai comunicar isso tudo. Sim, a pintura da casa. É isso. E hoje não é o que tá rolando, né? Se você colocar posicionamento, você vê que as pessoas vão por todas essas outras esferas, a foto bonita, a roupa bege, o blazer, o não sei o quê, mas não vai nessa frente. E eu tenho trazido muito isso, que eu falo aqui a ideia é a gente trazer o lado B do posicionamento, que é exatamente esse lugar. Quais são os seus valores que norteiam a sua comunicação? Que norteiam a sua forma de atuar, que norteiam a forma como você conduz os seus negócios, os produtos que você faz. Mas, Fê, você sabe quais são eles? Porque se você não sabe, você não vai conseguir falar. Exato. Então, ó, eu, Fabiana, eu não poderia vender o fator extração 10 anos atrás. O fator extração, ele ensina você a ler de forma inteligente, a armazenar esse conteúdo e criar produtos que solucionem problemas. Para não trabalhar mais que 2 ou 3, 4 horas por dia. Por que eu posso falar disso com tanta propriedade? Esse produto também, esse eu não produto é comprei maravilhoso. ainda, Inclusive, era para ser só um aulão, virou um curso. Tá assim, o Bertotti entra nele, ensina a vender, legal. ensina a fazer promessa, produto, diferenciação de produto, como criar produto. Virou um super produto. Por quê? Legal. Quando eu virei para essa fase mãe, muitas seguidoras que estavam me acompanhando nesse processo, cara, eu quero ficar mais com a família. Por quê? Qual que é um valor inegociável para mim? Família. Quem me acompanha, essa família é inegociável pra mim. Estar com os meus filhos, todo mundo sabe a luta que foi pra eu engravidar. Eu fiz 8 fertilizações in vitro. Assim, mudei de país, gente, mudei de continente pra fazer filho. Óbvio que meus filhos não iam ficar jogados. Óbvio que família é um valor essencial pra mim. Logo, quando essa família se formou, cara, isso aqui é muito precioso. Meu trabalho vai ter que circundar isso aqui. Porque antes meu trabalho era em primeiro lugar. Então, eu fui achando maneiras e validando essas maneiras de trabalhar cada vez menos, ganhando cada vez mais. Que legal. Por quê? Eu precisava de dinheiro. Primeiro porque foi um contexto. Eu morava na Europa, ganhava em real. Então, eu precisava ganhar muito bem. Eu precisava. Não era uma questão de, ai, meu Deus, como ela é ambiciosa. Precisava ganhar muito aí bem. Aí de 6 por 1 a moeda. Misericórdia. Então, eu precisava ganhar mais. E essa foi uma conversa, gente. A gente precisa ganhar mais, só que eu tenho menos horas para trabalhar. Como é que eu... tenho hábitos e disciplinas que eu consiga trabalhar mais. Eu fazia muita coisa, eu dava consultoria para empresa, eu fazia roteiro, eu fazia muita coisa. E eu fui simplificando o meu trabalho de forma a ficar mais tempo com os meus filhos, preservando a saúde mental, né, de preferência, podendo ganhar mais. Então, assim, aprendendo a agregar valor, a posicionamento, que não tem a ver com a roupa bege, olha eu aqui de azul. Exato. Que não... Por quê? Porque era uma dor minha. Eu preciso ganhar dinheiro e eu preciso ficar com os meus filhos. Era uma dor minha. Quando corta para 2024, Fabiana rica, graças a Deus. Amém. Amém. Trabalhando 4 horas por dia, o povo, nossa, a vida tá corrida. Eu digo, não tá não. Eu passo a manhã inteira com as minhas filhas. Ai, a gente brinca de costura. Aí eu fico postando essa vida, o povo não entende. Nossa, mas por que tem bolsa cara? Por que mora bem? Por que a vida tá tranquila pra ela? Gente, tá tranquila porque eu trabalho pouco e ganho muito. Exato. Como que você faz isso? Conseguir Tá, vou te ensinar então. modelo. Quando as mulheres começaram a me pedir, elas primeiro queriam ser afiliadas dos meus produtos. Mas eu não manjo de afiliação. Entendi. Então a gente chegou a pensar, chamei um consultor, vou ensinar essas mulheres porque elas fazerem renda. Porque elas queriam fazer uma renda. Fosse para complementar o salário que elas tivessem, fosse porque elas precisavam de alguma renda, precisavam sair do CLT, precisavam ficar mais em casa. Então essa mulher via a minha realidade. Cara, eu quero isso aí, eu quero ficar mais com a minha família em casa. Porque nosso valor é comum. Aí a gente chegou a pensar isso. No início do ano, tudo atropelou, meu pai ficou doente, eu fui cuidar do meu pai. Foi assim, foi caótico. Quando eu emergi ali, comecei a respirar, elas estavam cobrando ainda. Fábio, você ia ajudar a gente? Falei, tá, então vocês precisam aprender algumas coisas. Primeiro, vamos aprender a escrever? Que se você aprender a escrever, você vai ganhar melhor. Fiz cursos, formações, fiz livro de copy. O que eu sabia, eu comecei a ofertar por um valor muito baixo. Por que por um valor baixo? Porque o meu objetivo primário era ajudar essas mulheres da minha audiência que estavam me pedindo para fazer renda. Aí, uma delas falou assim, mas como que você... Me perguntaram na caixinha, mas como é que você trabalha poucas horas e ganha muito? É jogo do tigrinho? Não é jogo do tigrinho. Né? Ufa! É jogo do tigrinho? Não, gente, pera, tem... Porque... Mas, Fê, olha só. Vender o fator extração no nível que a gente vende, com uma assertividade, com clientes satisfeitos, só é possível porque eu vivo isso. Eu só trabalho 4 horas por dia e ganho muito bem. Porque as pessoas sabem
que há mais de 15 anos eu compartilho dicas de livro na internet. É verdade. Desde a época lá do YouTube. Nossa, há muito tempo. Há muito tempo. Então não adianta eu chegar agora pra você e falar assim, ai, Fê, então vamos ler? Uai, Fê, eu nunca te vi com um livro na mão. Não, eu leio. As pessoas sabem que eu sou estudiosa. Aí a gente Que começa eu a ganho falar de a vida autenticidade, lendo. né? Exato. Então, o meu discurso é autêntico. A minha história é autêntica. Então, eu posso chegar aqui e dizer assim, pode comprar. Fator Extração vai te ajudar a ler, a reter conhecimento, transformar isso em produto e fazer renda. Por que eu posso falar isso? Porque cada uma das etapas faz parte da Porque tua eu vivo história. todas essas etapas. É autêntico, eu tenho autoridade, porque é a minha marca pessoal. Maravilhoso, porque olha só, você trouxe um ponto agora que eu quero enfatizar, fazer um parênteses para enfatizar. Muitas das pessoas, eu recebo muita pergunta, né? Como que eu consigo ser autêntica no vídeo? Como eu consigo transmitir mais autenticidade? Deixa eu te falar uma coisa, não é ser autêntica no vídeo, é ser autêntica na vida. Na vida. É saber que você está comunicando aquilo que é realmente a sua verdade. Mas, Fê, as pessoas são preguiçosas e vagabundas e querem vender imagem de maravilhosas e produtivas. Exato, a pessoa quer ser... o que é autenticidade para a pessoa? Ela ser espontânea no vídeo e falar bem, escrever bem. Mas olha a sua realidade. Jesus. Você tem pessoas que vivem uma vida de maratonar a série, de ter uma vida absolutamente improdutiva e tudo mais. E daí elas querem... esse estilo de vida não vende. Mas ele é o teu autêntico. Exato. Então você vai precisar se melhorar. É isso. Porque a pessoa Perfeito. que ganha 10 mil não é a pessoa que faz 100. A pessoa que ganha 1.000 não é a pessoa que faz 10. É isso. Você está disposta a crescer, amadurecer, aprender para se transformar na pessoa que faz 10 por mês? A pessoa que faz 15, 20, 100? Cara, e é dolorido isso, hein? Porque Já a começa pessoa que você tem que encarar que você não é aquilo. Exato. Eu era uma Começa pessoa que aí. fazia 1000 coisas. Eu dava consultoria, fazia roteiro, viajava, fazia documentário. Cara, não dá. Você pira, você diz... Não, pera. Eu quero fontes de rendas mais estáveis, que tem a ver com o que eu gosto, com o que eu sei fazer, com as minhas habilidades. Eu vou melhorar as minhas habilidades naturais. Eu gosto de palestrar, eu adoro palestrar. Eu vi você falando Eu essa vou pra uma semana. empresa, eu cara. amo palestrar. Eu adoro. Quando eu tava grávida do Teodoro, eu lembro que a gente teve uma conversa, assim, um pouco antes de ganhar o Theo, lá na Itália ainda. O Bertotti falou assim, tá, vai vir um neném, como é que a gente vai fazer? Ele sempre tinha essa preocupação de eu não me sentir tolhida. Por mais que eu tive filho depois de 12 anos de casamento. Uhum. Então, eu tinha me realizado muito na minha profissão. Eu sabia já várias coisas, já tinha viajado, já tinha alcançado os níveis que eu queria. Então, o filho veio, o Teodoro chegou no momento em que eu estava muito consolidada como profissional. Uhum. Mas o Bertotti, ele tinha muito esse medo, né? De eu não me sentir ali subjugada. Uhum. E eu lembro, esse dia a gente tava conversando sobre isso. Eu lembro dele, eu falei assim, eu quero escrever e eu quero palestrar. Essas duas coisas eu não quero parar. As outras coisas eu fui parando porque eu fui percebendo que, embora me dessem algum dinheiro, o dinheiro não compensava o desagrado. Uhum. Já palestrar, pra mim, cara, eu subir num palco, ir pra uma empresa, num congresso, e falar, ensinar, e fazer as pessoas rirem, absorverem aquilo, e depois me mandar mensagem, nossa, te conheci na palestra tal, agora eu tô fazendo isso, nossa... Cara, é até um pouco de exibicionismo, porque eu sou uma pessoa bastante exibida, viu, Edinho? Tá Eu sou uma ótimo. pessoa exibida, eu sou uma pessoa... E escrever vem justamente o outro lado. É aquele meu momento quieta, que eu não quero... Eu quero sozinha pensar e você sozinha me ler. E é uma conexão meio B2B, sabe? As duas Fabis se resumem em palestra e livro. escrever. Claro, no meio legal. do caminho eu ensino com vídeos, faço outras coisas, faço roteiros e tal, mas são muito pontuais. Uhum. Eu realmente me vejo hoje como escritora e como palestrante. Que legal. Ô, Fabi, você falou aqui de... Primeiro, deixa eu só fazer um parênteses, que você falou de essa semana de palestrar. Eu me realizo fazendo isso e tudo mais. E eu me identifiquei muito, porque há mais ou menos 2 anos atrás, eu coloquei na cabeça que eu queria começar a palestrar. Mas, cresci na igreja, sempre falei na igreja, falei assim, eu me sentia bem nesse lugar. Então, eu falei, acho que tá no momento de eu começar a palestrar. E aí, começaram a aparecer oportunidades, assim. E aí, eu fiz a primeira palestra, dei a primeira palestra... Eu tinha 15 minutos, era no meio de um... Quase um TED Talk. Tipo isso, era no meio de um evento para influenciadoras, inclusive. A Marcele, Edinho, veio aqui, que eu convidei, ela me conheceu nessa palestra, ela estava assistindo, inclusive. E eu tinha 15 minutos, eu falei, meu Deus, 15 minutos é pouco tempo, mas ao mesmo tempo, o que eu vou falar em 15 minutos? Eu peguei assim, e aí depois, enfim, surgiram outras oportunidades, e aí eu comecei a lapidar, mas tô longe ainda de chegar, assim, onde eu imagino, assim, onde eu já me visualizei. E aí você falando disso, foi muito legal para mim, porque eu falei, caraca, eu quero chegar nesse lugar, assim, Cara,
sabe? E você de sempre olhando, assim, a primeira palestra que eu fiz, eu tinha 19 anos e foi sobre o período de dilúvio, sobre um livro. Eu tinha lido um livro, de novo, lia livros e produzia conteúdo. Legal. Fica a dica, fator extração. Era um livro sobre geologia. Sobre o período geológico da Terra durante o dilúvio. Olha o tempo. Olha o tema. Super tranquilo. Eu tinha 19 anos, foi em Indaiatuba, nunca me esqueço. Quando eu terminei de apresentar, óbvio que a Fabiana, de 20 anos atrás, 21 anos, 20. Ai, meu Deus, faz as contas aí. Era outra, entendeu? Cheia de cacuete, cheio de eu acho, cheio de vícios de linguagem. De linguagem e tudo mais. Mas eu lembro que quando eu terminei e as pessoas aplaudiram, pra mim foi assim, achei meu lugar. Porque eu achava que meu lugar ia ser na TV. Eu tava fazendo jornalismo nessa época, eu gostava de TV, mas eu gostava muito mais de escrever. Fui trabalhar no SBT, em Santa Catarina, apresentei jornal, fui garota do tempo. Você dá um Google aí, minha gente, vocês vão achar as coisas assim. Bastante coisa legal. Tem do EPA. Então, eu me aperfeiçoei em falar para a câmera e tudo mais. A palestra, as minhas palestras, quando eu comecei a cobrar pelas palestras, era muito essa coisa perfeitinha. Falo bonito, tô bonita, nananã. Isso, cara, chegou uma época, e foi por volta dos 30, que começou a me cair a ficha que palestra não era só sobre dar um conteúdo perfeitamente para alguém, era sobre se conectar com as pessoas. Eu comecei a perceber que aquela pessoa, aquela mulher de cabelo loiro, com a raiz 2 centímetros por fazer, com um semblante triste, com uma olheira de quem não dormiu bem, talvez há alguns dias, eu estava me conectando com ela. Eu tinha alguma coisa que eu podia dar para ela. Essa visão me fez mudar minha postura no palco. Eu recebi muitas críticas nessa transição, porque eu sou espontânea até demais. Essa espontaneidade não é só uma coisa boa. Às vezes a gente olha pessoas que são extrovertidas e espontâneas e a gente acha que é tudo bom. Não é. Você fala muita merda, você fala na hora que não é pra falar, você interrompe as pessoas, você magoa pessoas que queriam falar e não conseguem. Não é tão bom, não. Eu não me vanglorio dessa minha característica. Eu tento burilá-la ao máximo que eu posso. Mas ali no palco eu entendi que eu não precisava ser perfeita. Eu só precisava me conectar com a minha audiência. E daí sim eu vou tirar o salto se estiver me incomodando. Eu vou ficar descalço. Eu vou sentar na ponta do palco. E eu vou abraçar você se você estiver chorando. E ele me tirou desse lugar de adoração que eu gostava muito. De estar ali sendo fotografada. Eu parava pra fazer... Vai tirar a foto? Peraí. Me tirou desse lugar e me fez sentir a habilidade humana de amar, de me conectar, de servir. Porque quando eu tô lendo, você vai em sessão de autógrafo, meu, é muito legal, as pessoas são muito contidas, fãs, leitores e tal. É outro lugar. A palestra é o suor, é a lágrima junto. Tem uma coisa humana que me faz sentir útil. E nós, seres humanos, gostamos de nos sentir úteis. Eu me sinto útil palestrando. Eu sei que naquele momento, óbvio que eu tenho estratégia, óbvio que eu estudei sobre como falar em público, óbvio que eu sei como me posicionar, o quadrante do palco, como visitar a audiência, entonação de voz, conheço todas as técnicas. Mas quando eu tô ali, apesar de todas as técnicas, eu sou uma mulher de 4 décadas, com 3 filhos, que já passou muito perrengue, que perdeu o pai, que sofreu uma doença mental difícil. Eu sou essa pessoa, eu não sou uma semideusa. Essa consciência me faz dar para as minhas palestras um tom de serviço. E eu acho que é por isso que as minhas palestras são tão boas, modéstia inclusa. Minhas palestras são muito boas, porque elas são um show de vulnerabilidade. Eu conto dos meus erros, eu conto dos meus acertos, eu falo onde eu errei, eu faço piada. Então, eu volto nos lugares, de novo, que nem as minhas alunas que compram, meus alunos que compram curso. Eu volto no lugar da palestra 3, 4 vezes. Tem lugares que eu fui, congresso assim, que eu já fui 5 vezes. Que eu digo, irmã, faz o seguinte, contrata. Você já não tem mais palestra. É o melhor feedback, a pessoa te recontratar e te recontratar. Ô, Fabi, você falou nesse último trechinho, você falou várias vezes a respeito de serviço. Né? Você falou da palestra para servir, o seu conteúdo tem que servir, o produto tem que servir as pessoas. Isso bate muito com uma visão que eu tenho. Vamos falar de vida, ok? Mas falando especificamente da internet, eu sempre falo muito que conteúdo é sobre servir, né? Conteúdo, se ele não agregar alguma coisa para alguém, ele é absolutamente inútil. Seja em qual esfera for, seja técnica, motivacional, enfim, algum desses aspectos. Agora, a pergunta é, porque hoje, muita gente quer ir para a internet e tem infoproduto muitas vezes, porque quer ganhar dinheiro, certo? Sim.
E beleza, é um lugar onde Tá realmente tudo dá certo, para fazer aham. muito dinheiro. E não que isso não precise estar na conta, não precisa Sim. estar no processo. Porém, todas as pessoas que eu tenho conversado aqui no programa mesmo, por exemplo, e todo mundo que veio até aqui são pessoas que eu tô muito escolhendo a dedo, assim. Primeiro porque eu tô aprendendo muito também, eu sempre gosto de aprender. E segundo porque são pessoas que têm muita relevância, muita coisa relevante para compartilhar em diversos aspectos. E todas elas têm falado a respeito disso. Beleza, você vai ganhar dinheiro, mas ele não pode ser o centro, ele pode vir primeiro. Aí a pergunta é, por exemplo, as tuas seguidoras queriam se afiliar ao teu produto porque ela precisava do dinheiro. E aí, para quem tá precisando do dinheiro, eu não sei se você, né, quando você foi pra Europa, você estava precisando do dinheiro ou se de repente você já tinha uma reserva que te dava um pouco mais de tranquilidade, mas tô precisando de dinheiro. E aí eu vi na internet uma oportunidade. Como que equaliza essa conta? Eu não posso focar no dinheiro, mas o dinheiro, ele precisa acontecer. Não, eu acho que você pode focar também no dinheiro. O dinheiro, ele é um problema quando ele vira o centro da sua vida. Quando o dinheiro, ele toma o lugar da segurança, da liberdade. Quando você dá para o dinheiro essa alcunha. Então, porque o dinheiro me dá a segurança, porque o dinheiro me dá a liberdade. Você precisa saber por que você quer dinheiro, Fê. Por que você quer dinheiro? Eu me fiz essa pergunta. Quando a gente não tem dinheiro, a gente tende a pensar mais em dinheiro. E eu vivi as duas fases. Agora que eu tenho bastante dinheiro, ele não ocupa tanto espaço mental para mim. Então, eu entendo que quando ele não está na tua conta, você procura mais por ele. Quando ele tá na sua conta, você pensa o que fazer de mais útil com ele. Então, tipo, hoje nós mantemos 2 ONGs. A gente faz um trabalho de terceiro setor que é muito importante para mim. Porque já não é mais sobre comprar o sapato X, entende? Mas quando eu não tenho ele, eu preciso saber também para que eu quero. Então, o dinheiro, ele vai me comprar o quê? Um plano de saúde para minha família? Vai comprar um passeio no final do mês com meus filhos? Vai comprar... Quando eu vendo cursos que falam de dinheiro como extração, o próximo que vai ser a fábrica, os materiais de copy e tudo mais, a minha seguidora, ela ainda está se agarrando a uma prancha, porque não dá para você pensar em coisas essenciais, aliás, coisas muito grandiosas, quando você ainda está lutando para pagar o aluguel no final do mês. Então, se você ainda precisa correr atrás do básico, de fechar o aluguel, de pagar a conta de luz, de comer, esse dinheiro, ele precisa sim ser estratégico. Você só vai pensar no propósito de vida quando você não tem conta para pagar, quando seus boletos estão em dia, entende? Então, eu acho que sim, não tem problema você buscar esse dinheiro, desde que você saiba onde é que ele vai, em que setorzinho que ele vai ocupar na sua vida. A minha seguidora que me vê falando de dinheiro, você não vai me ver, por exemplo, postando foto de, sei lá, não vai me ver postando foto de primeira classe. Ou, tá bom, de vez em quando eu apareço com uma bolsa ou outra, mas você não vai me ver botando destaque numa bolsa cara de colocando grife. ela sem querer aparecendo nas fotos Sabe todas. por quê? Porque eu sei que a seguidora que quer o dinheiro que eu estou oferecendo ferramentas para ela conseguir, ostentação para ela hoje é conseguir fazer a compra do mês. Fê, eu sei o que é faltar dinheiro, faltando 5 dias para o mês acabar e não ter dinheiro, e não ter crédito no cartão, e você precisar ir no mercado. Não adianta eu chegar para essa seguidora e dizer assim, tá vendo esse tênis, essa bolsa Chanel, ai, champanhe na primeira classe? Meu amor, ela não tem dinheiro para terminar um mês. Ela não tem dinheiro para comprar um saco de feijão. Não adianta você falar de dinheiro para quem não tem o mínimo. É por isso que eu tenho muito respeito pela minha audiência em relação ao meu posicionamento. Eu tenho uma condição de vida hoje muito favorável, mas ela não foi sempre assim. E eu sei que o que eu tô te prometendo não é 1 milhão por mês. Eu posso fazer isso hoje? Posso, mas não é assim mais. Você tá trabalhando sozinha, você tá em casa, você faz 3 turnos. Talvez você pega 1 hora de condução, vai pro trabalho, volta, pega seu filho na creche, vai lá, o marido não tá ganhando o suficiente, vocês estão brigando com a de dinheiro. Se alguém fala assim, mas você tá falando muito dinheiro. Eu falei, amor, você sabe qual é a principal causa de divórcio, se você somar todas as variáveis? É finanças. Falar de dinheiro é salvar famílias. É falar para mulheres que estão vivendo situações de abuso que ela pode se manter e cuidar do filho dela sem estar apanhando em casa. Então, para mim, falar de dinheiro para essa mulher não é dizer para ela, vamos voar de primeira classe. Eu vou e fico bem quietinha e eu não posto. Você nunca viu uma foto minha de primeira classe. E não vai ver. A menos que eu faça algum criativo sobre isso. Inclusive isso aqui está me dando ideia de um criativo muito bom. Você não vai me ver botando
bolsa no centro do negócio. Esses dias eu até falei, eu fiz um Reels mostrando uma situação dessa. Eu tava na cidade, eu vim para um evento aqui em São Paulo e eu tinha perdido um cinto, precisava comprar um cinto. 10 anos atrás eu não entraria num shopping como Cidade Jardim. Por que você não sai com um cinto de lá com menos de 3 mil reais? É isso. Você até entra pra tomar um café, não pra comprar um cinto. Não dá. Mas eu nem me sentia digna de entrar naquela loja, porque eu ainda tava com o perrengue do meu aluguel. Entende? E eu falei isso pra elas, mas a mensagem não era o cinto. Eu não fiz unboxing do meu cinto. Eu não, entendeu? É sobre assim, olha, quando você consegue equalizar o seu trabalho de forma a você ter o básico, você se enxerga digna de entrar numa loja dessa e não se sentir diminuída pela vendedora que muito provavelmente ganha menos do que o cinto que ela tá te vendendo. Você entende? Então, assim, pra que você quer o dinheiro? O dinheiro ele não pode mandar na tua vida. Você precisa mandar no dinheiro. Senão, se as coisas se inverterem, o dinheiro ele vai ser uma maldição. Porque o amor a ele, acima de todas as coisas, é uma maldição. Eu sei para quê? Eu sei o que o dinheiro me compra. Ele me compra tempo de qualidade, ele me compra uma manhã tranquila com as minhas crianças em casa, ele me compra um seguro de saúde, um plano de saúde, ele me compra uma compra boa no final do mês, uma escola para meus filhos. É isso que o dinheiro compra. Ele não me compra tranquilidade, ele não me compra paz. Isso que me dá é Deus. Ele me compra segurança na vida. Isso que me dá é Deus. Eu tinha dinheiro e nem assim eu pude salvar meu pai de uma doença terminal. É sobre isso, entende? Exato. Fabi, olhando agora para tua história, que eu quero que a gente chegue nesse momento de você falar mais da Fabi empresária, que eu tô bem interessada em saber dessa parte. Eu falo muito sobre isso. Não, então, é por isso que eu tô interessada. Agora que você falou assim, eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar sobre isso, eu já lembrei na hora do Boechat falando breaking news. Eu tenho vontade de colocar essa vinhetinha aqui. Gente. Saudade de Boechat, amava Boechat. Eu também. E aí, ouvindo um pouquinho dessa história, eu só quero fazer essa construção. Porque a gente falou bastante aqui de valores, você colocou que família é um valor pra você. Só que aí tem aquele ponto que eu te perguntei aqui no início, da questão do feminismo. Você já falou abertamente que você era super feminista. E hoje, pra quem olha você, passando tempo com as crianças em casa, e trabalhando menos. Fazendo massinha. Exato. Não, já vi vários vídeos seus fazendo receitinhas saudáveis pras crianças e tal. Você fala, gente, mas cozinha. Teodoro tá fazendo um omelete, Edinho do céu, melhor omelete francês. Tá vendo aí? Teodoro, aí tá valendo a pena esse investimento agora. E aí eu fico assim, o que acontece? E até pra você entender por que eu tô trazendo lá desde o feminismo pra gente fazer essa construção. Porque você falou um ponto-chave que foi, a pessoa que fatura 10... não fatura 100, que não fatura 1 milhão. Olhando para toda essa construção, aí se você puder pontuar, talvez, alguns turn points, assim, né, ao longo desse caminho, para eu entender de você como que foi a construção da Fabi, que hoje é a empresária que é, e que tem o negócio que tem, que fatura o que fatura. Eu acho que algumas coisas foram importantes Tem uma pirâmide que se usa muito em RH, que é a pirâmide do indivíduo, né? A base é a sua identidade. Então, quem você pensa que você vai agir de acordo com aquilo. No meio, você tem as suas crenças de capacidades. Então, se eu acho que eu posso fazer isso, eu vou fazer. Se eu acho que eu posso tal coisa, eu vou fazer. A partir dessas crenças, você tem um merecimento. É o quanto eu posso fazer. Então, o salário... Identidade, capacidade e merecimento. E merecimento. É a pirâmide do indivíduo. São essas crenças muito essenciais da nossa vida. Aquilo que eu acredito que eu sou, eu vou continuar sendo. Então, se eu acho que eu sou desastrada, se eu acho que eu sou promíscua, se eu acho que eu vou ser. É quase uma profecia autodeclarada. Se eu acho que eu posso fazer dinheiro, se eu acho que eu posso ajudar pessoas, se eu acho que eu consigo falar num palco, eu vou. E se eu acredito que eu mereço um bom salário, um bom pagamento, eu vou. Por que existem tantas pessoas, por exemplo, que estão se submetendo a relacionamentos extremamente dolorosos? Porque ela acredita que ela merece aquilo. Não é sobre outra, é sobre o que ela crê. Por que existem pessoas que não pedem um emprego, não pedem um aumento de trabalho? Porque ela não acha, de fato, que ela merece um aumento. Então, isso tem a ver com as crenças de quem ela é, do que ela acha que ela é capaz e tudo mais. A Fabiana empresária precisou desconstruir algumas dessas crenças. Quando eu comecei a ganhar mais dinheiro depois de formada, eu me deparei com a realidade de que eu achava que era errado ganhar dinheiro. Por toda a minha base de formação intelectual mais voltada ao socialismo, na juventude, eu achava que o dinheiro ele era uma desgraceira, essa crença de que quem tem subjuga quem não tem. E eu pensava, gente, mas eu não sou má.
mesmo antes de ter mais dinheiro, eu sempre gostei de ajudar, sempre incentivei doação. Tipo, hoje a gente mantém ONGs, que eu nem falo disso, nem peço ajuda. Vou começar a pedir, inclusive, porque tá para ampliar mais até. Legal. Eu comecei a ter que pensar, eu sou má? Eu não sou má. Eu sou uma pessoa que explora funcionário? Não sou. Então, qual que é o problema de eu ter dinheiro também? Só que eu cresci na década de 80, em que meu pai dizia assim, tem que trabalhar duro para ter alguma coisa na vida. Meu pai trabalhou muito duro. Meu pai acabou com a saúde dele. Meu pai, ele perdeu muita coisa na vida trabalhando duramente. Quando eu me formei, eu tinha 21. E eu tenho uma foto, meu pai se segurando para não chorar. E ele ficou muito orgulhoso. Eu fui a primeira pessoa a se formar na família. E ele, sisudo ali, meu pai era muito brincalhão, mas nas fotos ficava bem sisudo, assim. Ele, minha filha, estudar mesmo que trabalhar não leva ninguém a lugar nenhum, não. Ali... Mudou um pouco. Foi uma... Quando meu pai falou isso pra mim, foi uma virada de chave importante. Dele estar compreendendo aos 40 e pouco dele, que ele tinha trabalhado tão duro até então, ele não tinha nada. Quem sabe estudar fosse o caminho pra filha dele. E eu me apeguei à ideia de que saber mais me daria vantagem profissional. Estudar me daria vantagem profissional. Saber sair da média de todo mundo. Porque eu não sou extraordinária. Eu não tenho que ir acima da média. Eu não tenho quem indica. Eu não sou nada. Eu sou uma pessoa super mediana. Só que eu sou uma mediana que estuda, uma mediana que persiste, uma mediana que continua quando os outros param. Então eu sou uma mediana que sai um pouquinho da média, sabe? Entendi. E ali, quando eu comecei a fazer minhas primeiras pós-graduações, minhas primeiras especializações, e eu comecei a experimentar, a cobrar mais, eu pensava, nossa, eu tenho um talento especial, tô podendo cobrar mais, enquanto a outra cobra 1.000, eu posso cobrar 1.500. Eu percebi que ter mais conhecimento me agregava mais valor. Realmente estava te colocando Isso foi ali em por outro volta lugar. dos 25, 26 anos. Legal. E eu mergulhei nesse negócio. Só que eu percebi também que eu precisava acreditar que podia, porque eu tinha uma culpa enorme, Fê, de fazer num dia o que meu pai fazia no mês. Fabi do céu, você tá alugando um container na minha cabeça, porque eu já tive muito isso. Muito. Eu tinha muita tive culpa. muito isso já. De repente eu fazia um roteiro que me tinha custado 2 dias, 3 de trabalho, sentado escrevendo. E eu ganhei 10 mil reais. E eu sabia que meu pai ganhava 10 mil no mês todo, porque eu fazia as notas fiscais da empresa dele. Então eu me culpava. Eu preciso me livrar desse dinheiro. Porque quando você não acha que merece, quando você não crê que merece, a última ponta da crença lá da pirâmide, você vai dar um jeito de se livrar do dinheiro. Porque não pode. Como que eu ganho em 3 dias com meu pai ralando ganha num mês? E daí você começa a se boicotar. Essa chave foi virando pra mim quando, com o meu dinheiro, eu pude fazer coisas que eu achava importante. Então, cuidar da minha família, proporcionar. Eu tenho muito orgulho de dar orgulho pros meus pais. Eu sempre tive isso. Porque eu sei o sacrifício e a quebra de mentalidade deles de me fazer estudar. Meu pai não foi formado, meu pai não foi talhado para ser esse homem. Os irmãos dele não fizeram isso com os meus primos. Então, meu pai quebrou um paradigma muito grande só em me mandar estudar. Caramba. Então, eu tinha um dever de honrar esse cara e essa mulher, sabe? Então, quando eu fui virando essa chave de que eu não precisava ser a branca, opressora, exploradora, e que, pelo contrário, quanto mais dinheiro eu ganhasse, mais pessoas eu tinha condições de ajudar. Eu estava conversando com um amigo outro dia, que ele tem uma baita de uma capacidade e tal, mas ele não quer um trabalho X, porque vai dar muito dinheiro. Falei, qual que é o problema de ganhar muito dinheiro? Não é muito, é desigual. Falei, olha eu falando o nome aqui. Falei, fulano, seguinte, você não vai acabar com a pobreza do mundo. Caraca. Seria até bastante soberba da sua parte achar que vai. Agora, com mais dinheiro, porque ele ajuda muito a gente nesses projetos sociais, você vai ter condições de ajudar mais gente. Que louco, né? Porque isso normalmente as pessoas pensam, mas não falam, né? Sim. Que coisa. Então, eu precisei desconstruir essa identidade. Ou seja, eu sou uma menina que é esforçada, então eu não sou extraordinária. Eu sou esforçada, eu sei estudar, eu sei fazer isso, eu consigo fazer dinheiro, eu consigo me especializar e eu mereço ser bem remunerada por isso. Quando eu alinhei essas crenças, virou a chave para a Fabiana empresária que pode falar disso. Eu nunca falei disso, eu acho que eu só falei disso uma vez sobre culpa dentro do extração para os alunos. Gente, eu tinha muita culpa disso. Mas é como se fosse
por muito tempo, invalidado ter sucesso. O nosso país tem uma coisa É. muito esquisita. A gente invalida quem ganha muito, quem tem sucesso, né? Uhum. Ao invés da gente encorajar. É muito triste, mas eu não vou pegar essa cultura pra mim. Se É. você quer jogar cheio de mim, porque, cara, o problema é teu. Eu vou Sim, às com vezes até no seu próprio círculo círculo, ali, né? Às vezes com quando você precisa certeza. da ajuda da pessoa, ela Eu- tem o maior prazer de te ajudar. É. Mas se você Mas tiver é porque superior, quando já... a pessoa está em desgraça, é gostoso ajudar, porque você se sente superior e útil. É. Então eu olho pra você na desgraceira, num Coitada. divórcio, coitado, deixa eu te ajudar. Agora, quando você tá bem, pode ser que você estando no auge do seu sucesso, deixe evidente o quanto que eu não fui capaz de perseguir os meus sonhos e atingir o sucesso também. Então isso me Pois é. machuca. Então quando você tá muito bem, eu vou dizer, ó, aproveita que pode acabar. Ah, tá bem, mas então, não dura Sempre muito, dá um hein? jeitinho de, né? de Exato, achar- porque você Ah, é seu ruim, blazer é né? bonito, mas a calça não combinou, Ai, não né? combinou, né? Outro dia alguém falou assim, nossa, você é tão bem-sucedida, por que você não emagrece? Ai, Jesus Eu falei, porque eu preciso de amado. mais espaço pra ocupar o mundo, porque eu sou muito Nossa, maravilhosa. ainda aquela vozinha, né? A resposta que vem na minha Falei, cabeça não foi essa. Você acha que eu já não olhei no espelho? Você acha que eu adoro tomar corticoide? Você acha que eu não sei, que eu não tenho minhas lutas? Mas, meu amor, não é a sua opinião sobre mim que vai dizer alguma coisa. Por que, É a você não minha cala a opinião. boca, amigo? Por que, É. que você não, né? Tantas coisas. Mas é isso. Mas, Fabi, o que foi acontecendo nesse processo? Como foi que você foi fazendo essas viradas? Porque, assim, aí uma curiosidade minha mesmo, eu sei que pra mim, o meu processo se eu for te contar, eu não sei se eu tenho clareza dos meus momentos. Então, talvez te ouvindo até vou ter clareza do meu, que eu fui colocando cada coisa no seu lugar. Então, eu fui entendendo o que eu merecia. Como que foi o processo de encaixar essas pecinhas, cada uma no seu quadrado? Porque é um pouco subjetivo, né? A gente ouve muito, você precisa achar que você merece. Mas como que eu acho que eu mereço? Se hoje eu acho que eu não mereço. Como Então, que eu mas vou é mudar que é um isso? processo de você buscar, né? Nenhuma dessas coisas caiu de lavada no meu colo, assim. E eu não acho também que é tudo mérito meu, não. Tem muita aleatoriedade na vida. Talvez se eu não tivesse encontrado a pessoa X, que tivesse me indicado o livro Y, se eu não tivesse naquela noite tido insônia e resolvido ler aquilo, e depois assistido o podcast X. Tem muita aleatoriedade, assim, né? A gente às vezes acha que é tudo mérito nosso, ou é tudo acaso. Eu acho que eu estava na busca. Eu estava em busca de me tornar uma pessoa melhor. Eu estava em busca de ter uma vida tranquila, porque eu fui muito workaholic. Eu fui aquela mulher que tô de igual para igual com meu marido, ganho tanto tempo, mas eu ganhava muito mais do que ele. Embora eu não falasse abertamente, tinha um sentimentozinho de que eu faço grana, entendeu? Você tem o seu controlado, resolveu ser pastora, olha aí, eu tenho o seu... Eu faço dinheiro. Então, eu queria ser melhor do que isso. Quando você está no caminho, você observa. Se eu resolvo ver carros brancos, viés cognitivo, Fernanda. Entendi. Se eu resolvo ver carros brancos, eu vou enxergar carro branco até onde não tem. Isso é viés cognitivo. Então, eu estava no caminho. Eu acho que a primeira coisa para a pessoa ter essa clareza é ela entrar no caminho, na rota, né? De aprendizado. Cara, eu quero fazer mais dinheiro. Por que fulano faz dinheiro e eu não faço? Onde é que tá? Por que minha hora custa 15 e a do outro custa 32? Como é que eu faço para ter a hora mais cara? Você vai achando nesse caminho dessa busca essas placas. Ó, então agora vira para cá, agora você vai fazer aqui. É um caminho. Eu quero ir para Engenheiro Coelho quando eu sair daqui. Então, se eu pegar a placa para Curitiba, vai dar ruim. Não é para lá que eu vou. Eu preciso pegar a placa para Engenheiro Coelho. Um pouco de tudo, então. E aí é onde eu gostaria de chegar. Eu falo muito, por exemplo, a importância de você ir ampliando o teu repertório ao longo da vida, né? Porque o repertório... a gente fala de repertório... O especialista tende a achar que ele tem que saber tudo daquilo que ele faz, né? Tem que saber... Não, isso não é repertório. Repertório é você saber de oratória, é você saber se portar, é você saber se comunicar. Dentro do seu território, você ter outros domínios. Exato. Então, muito dessa busca, ela vai acontecer justamente no momento em que você está ampliando o teu repertório, né? Então, é um livro, é um podcast, é uma conversa. Fê, veja bem, eu comecei minha carreira como jornalista. Para ser jornalista, eu precisava ter algumas habilidades. Então, eu precisava aprender a ouvir as pessoas. Né? Para poder entender o que elas queriam e poder reportar isso. Eu precisava saber falar bem. Então, eu fui atrás dessas primeiras informações. Eu também precisava escrever muito bem. Né? Eu trabalhei em jornal impresso. Depois teve a época dos blogs e tudo mais. No meio do caminho, eu queria entender porque uma pessoa fazia aquilo que fazia. Então, eu comecei a estudar sobre comportamento humano.
No meio desse caminho, eu precisava fazer com que as pessoas tivessem interesse pelo meu produto. Então, eu precisei aprender escrita persuasiva, quando a gente nem chamava de copy ainda, a gente, né? Aí você vai aprendendo. Você começa a estudar copy, você descobre que você precisa aprender mais de gatilhos mentais. O que são os gatilhos mentais? Você precisa entender mais de ambiente. Aí você fala de ambiente, você começa a entender mais sobre posicionamento, sobre postura. Eu não vou na festa X. Eu fui outro dia numa festa em Alphaville, que era uma festa de jantar dos namorados disfarçada, né? Porque, na verdade, era um pitch para vender uma casa de 50 milhões. Então, a pessoa juntou... Ai, meu Deus. É assim que rico vê de casa. Ali eu aprendi estratégia de venda. Olha Veja, só. eu ensino copy, certo? Olha o que o cara fez. Ele juntou 15 casais influentes com potencial de compra, lead qualificado. Exato. E aí foi no convite. Convidou para fazer um jantar de namorados. Vestidos a rigor, banda, cardápio maravilhoso, numa casa vazia, recém-construída. Meu marido, que manja tudo de vendas. O Bertotti, ele entende tudo de vendas. A gente vendia livro de porta em porta, né? A gente vendia livro de porta em porta pra quem não quer. É raiz, amor. Você não vem com essas técnicas, seus hackzinhos. Quando fala que era tudo barro, né? Nem que era tudo mato, tô entendendo. Você tá entendendo? Era isso que a gente fazia pra pagar nossos estudos. A gente vendia livro de porta em porta. Então, quando a gente chegou na casa, a casa era vazia, com 2, 3 pessoas, a gente descobriu que tinha acabado de construir. O Bertotti falou assim, isso aqui é um pitch. Isso aqui é um pitch de milionário. E a gente ficou esperando pelo pitch. A gente não tinha o menor interesse em comprar a casa de Alphaville. Maravilhosa, por sinal. Aproveitamos o jantar, observamos as pessoas. Eu tô sempre observando tudo. Eu posso até estar cansada demais para interagir, mas eu tô observando tudo. Tô vendo tudo. De repente, vai lá na frente, agradece pela casa. Então, gente, essa casa, e fala das características, da vizinhança, apenas míseros 50 milhões de reais. Aí o Bertotti me cutucou. É assim que se vende uma casa de 50 milhões. Olha que não legal. É botando na imobiliária, não, é assim. Você junta potenciais clientes, que tem amigos potenciais clientes, reúne todo mundo numa situação agradável. Então, você já tem uma associação de agradabilidade, emoções positivas, o jogo das emoções. Lembrando que a emoção é que faz a gente agir, não a razão. Por isso que ele já te colocou ali num ambiente todo pensado pra essa casa. É isso. Você gostaria? E, cara... Mas por que eu fui me meter num jantar de uma casa de 50 milhões de reais? Porque eu tava no caminho. Eu tava me envolvendo com pessoas diferentes, num ambiente diferente, aprendendo coisas. Então, uma das coisas que o copywriting trouxe muito forte pra mim foi aprender a entender de gente. Porque copywriting, eu entrei achando que eu ia dominar porque eu entendia de escrita. Eu escrevo muito bem. Eu sou uma escritora exímia. Escrevo pra tudo quanto é cliente. Escrevo pra mim, escrevo livro, escrevo romance, escrevo livro de... Não tem problema. Mas não é escrever. É saber de ser humano. É saber de... Você acha que você me convidou pra cá porque você tinha simpatia comigo? Claro que não, Fernanda. Você me convidou aqui porque tinha alguma coisa que você queria aprender pra subir o seu próximo nível. Com certeza. Você está numa trajetória. Mas, cara, eu gosto que ela... Deixa eu entender mais. Ela não vai me contar isso por DM. Mas se eu convidar ela pra um podcast, ela vai sentar aqui. É uma forma de criar uma conexão. Óbvio. Que não, de forma não teria outra. Se eu fosse assistir uma palestra... Como que ia ter você aqui não ia 1 hora e meia conversa. conversando com vocês? Você não ia ter essa conversa. Você ia pagar 20 mil pela minha palestra e não ia ter essa conversa. Então, você criou estratégias para chegar perto de pessoas de quem você quer aprender. Exato. Porque não existe Fica a dica, é exatamente... exatamente. E é mesmo. E eu vou te falar de onde que eu tive essa ideia, há 2, 3 anos atrás eu tive uma startup. E como estratégia de comunicação da startup, eu criei um podcast. Só que eu não criei tanto na intenção de networking. Eu queria ter um espaço para falar mais tempo sobre os assuntos ali, enfim, e ter pessoas para aprofundar. Só que, ao longo foram 20 e tantos episódios que a gente fez ali, eu conheci pessoas que eu falei, gente, se eu te parar pra falar aqui, como foi que essas pessoas... Eu nem lembro direito. Que essa pessoa que indicou, que falou, que trouxe, que não sei o quê. Eu sei que eu conheci gente, tipo, VP de novos negócios da Visa. Em que universo que eu ia chegar nessa pessoa? Por onde? Exato. Mandar uma mensagem no LinkedIn, orar pra pessoa. Deus, faz ele ler e me responder. Então, e aí, agora, já nesse segundo momento, foi exatamente pra isso. A minha intenção, lógico que
é um efeito colateral esperado, você ter mais exposição, as pessoas te ouvirem por mais tempo, mas muito mais, antes de mais nada, é exatamente isso. É aprender. Você vai aprender de graça. É isso. Você vai ter o curso de... E você acha que eu tô aqui pelos seus belos lábios vermelhos? Óbvio que não. Poxa, é uma oportunidade de falar de negócio. Exato. É uma oportunidade de reforçar meu branding. De sair da bolha, de sair da talvez, minha dos temas que você bolha. fala. Eu vou entrar em contato com os teus seguidores, com outras pessoas, com potenciais clientes. Exatamente. As pessoas precisam parar de ter essa ingenuidade de achar que as coisas vão acontecer para elas enquanto elas estão sentadas no sofá. Exatamente. Você vai fazer e acontecer enquanto estiver fazendo e acontecendo. Fabi, e sabe o que eu acho legal disso que você está falando? E até trazendo esse contexto, por exemplo, desse podcast, porque eu só cheguei nessa estratégia de conexão, por exemplo, porque eu fui atrás de me conhecer. Há uns 3 anos atrás, depois que eu saí de um relacionamento, eu tinha um namoro de 5 anos, que eu tinha uma baita expectativa de casar e, assim, nunca chegou nem perto. Até o dia que eu entendi que não ia. E ali eu comecei a entrar num processo de autoconhecimento e falei, cara, o que aconteceu que eu levei 5 anos pra perceber? Por que não aconteceu? Ali eu entrei no processo. Ok. Nesse processo, eu fui entendendo várias coisas a meu respeito que eu colocava como defeitos, como problemas que eu tinha que resolver. E eu fui entendendo que não, são características. Cada um tem o seu temperamento, a sua personalidade. Aí vem negócio de disque, temperamento, e eu amo esse tema. Sempre que tem qualquer coisa sobre, eu vou lendo pra eu me entender fiz a formação, mais. Eu posso aplicar disque, sabia? Ai, adoro. Eu fiz toda a formação. Eu falei até pro Pedro que eu quero fazer algumas formações para aplicar o conhecimento dentro daquilo que eu faço. Não que eu quero ser coach ou nada do tipo, mas foi extremamente libertador. E aí, o que eu fui entendendo? Que eu sou introvertida, sempre soube. Já há muitos anos eu fiz teste comportamental, é assim, ia 100 pros dois lados, mas 75 introvertida. Eu falei, não tem pra onde correr, é da minha natureza. Só que desde lá, eu sempre lutei contra, eu preciso ser mais extrovertida, preciso ser mais. E aí eu fui tentando, só que assim, é extremamente incômodo pra mim. Por exemplo, custoso. Eu gasto uma energia absurda pra estar num evento, eu vou numa festa, que eu não conheço ninguém. Nem festa, vamos colocar aqui um evento de digital aí, que tem uns tipo Fire da vida. O Pietro vai nesses eventos para conhecer gente, socializar, pra eu socializar, eu preciso já ir me preparando, assim, uma semana antes. Eu já vou, cara, eu tenho que conversar com as pessoas. Assim, é um exercício. Que eu fico assim, gente, como que eu vou puxar assunto com essa pessoa? De onde que eu vou, Você planeja, vou falar? né? Eu tenho que pensar. Aí agora eu e o Pedro, a gente já tem uma estratégia. Como ele faz isso bem, o que ele faz? Ele puxa assunto, me põe na roda e sai. aí eu fico, entendeu? Conversando. Faz a introdução. Só que assim, como é difícil pra mim me conectar, porque eu tenho essa deficiência. É que eu falei, qual é o ambiente em que eu tô muito confortável e que eu consigo... Por exemplo, a gente tá aqui nesse espaço, se a gente tivesse um evento e eu tivesse que, de alguma forma, tentar te levar pra um canto pra gente conversar, eu não ia fazer. Agora, se eu tô aqui num ambiente que eu gostei, que eu mandei fazer do jeito que eu quis, com a poltrona que eu quis, da cor que eu quis, e aí eu consegui criar... Eu tô num ambiente que eu tô confortável, cara, isso flui. É impressionante. E eu fico assim... Depois que eu criei esse ambiente, eu falei, cara, é isso que eu preciso fazer pra eu me conectar com pessoas. Mas é porque você estar no caminho fez com que você entendesse... Tem umas coisas que eu acho engraçado, assim, no nosso caminho de achar que a gente tem que se consertar, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que por muito tempo fui tolhida, porque no ambiente que eu frequentava, eu precisava ser menos. E eu sempre fui mais. Eu sou expansiva demais, eu falo demais, eu sou grande demais. É muito, muito. No ambiente que te encolhe, isso incomoda muito. Eu li um livro, anos atrás, chamado Vem Andar Sobre as Águas, do Ottberg. E nesse livro, ele fala assim, que Deus fez cada um de nós com uma matéria diferente. Então, ele fez um para essa coisa, o outro para essa coisa. Quando a gente entende de que matéria a gente é feita, a gente entende qual é o nosso propósito, né? Por que eu tenho que viver e adorar. E é no sentido religioso o livro. Ele fala, a gente para de lutar com a nossa matéria e a gente usa ela para melhor proveito dela. Então, a minha matéria é essa, extrovertida, eu alegro o ambiente, eu dou uma palestra que é um negócio. Cara, eu dou show, você vai assistir palestra, minha é show. Mas essas habilidades, elas não podem ser colocadas, principalmente as que a gente acha que não tem, no sentido de, cara, eu preciso resolver isso aqui. Tem um livro que eu gosto muito, que é do Malcolm Gladwell. Eu adoro os livros dele, mas tem 2 especificamente, o Outliers e o Tips, eu acho que é o Tipping, em que ele fala
que todos nós nos sentimos desconfortáveis com aquilo que a gente ainda não sabe fazer. E a medida do conforto é a medida do preparo. Então, quando você vai se preparando para fazer algumas coisas, aquilo vai se tornando mais confortável. E, poxa, eu entendo qual é a minha matéria. Eu entendo quais são as minhas características. Para que eu vou ficar tentando ser tímida, recatada? Cara, não sou eu, vai consumir muita energia. Ao invés disso, eu vou usar essa energia para melhorar. Cara, eu sou expansiva. Tá, mas deixa eu também treinar a escuta. Deixa eu terminar de ouvir a pergunta da Fernanda antes de tentar interromper. Deixa eu ver se mais ninguém quer falar. Então, eu posso melhorar essas minhas habilidades. Ele fala que existe o tempo de excelência, que são as 10 mil horas. É desse livro, as 10 mil horas de voo. As 10 mil horas. Qual é o tempo para você se tornar master num assunto? São 10 mil horas em média. Então, essas 10 mil horas podem vir se você usar meia hora por dia ou 5 horas por dia. Se você se dedica nesse período a melhorar as habilidades que você já tem, cara, pra que gastar energia com as habilidades que você não tem? Aí você fica ali se matando pra ser quem você não é na tua matéria. Você não foi feita dessa massinha. Você foi feita de slime, cara. Como é que dá pra fazer coisa? Não é massinha grossa, entende? E tá tudo bem, né? É meio clichê essa frasezinha hoje em dia, mas isso é muito real. Eu comecei a ter essa clareza do que você tá me dizendo quando eu li um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes. Você já leu? Foi ali que caiu essa ficha pra mim. Isso não tem muito tempo, deve ter uns 3 anos no máximo que eu li esse livro. Que caiu essa ficha. Ele falou, cara, tempo que você tá gastando tentando